Você já passou por uma madrugada onde o medo bateu mais forte que o cansaço? Onde o silêncio da casa não consegue calar os pensamentos que gritam dentro do peito? Talvez seja você mesmo ou alguém que você ama. Um diagnóstico que chegou como um raio em dia de sol. Um exame que trouxe resultados que ninguém queria ouvir. Uma dor que não passa, um tratamento que não está respondendo como deveria. É nessas horas que a gente se pergunta onde Deus está, se Ele realmente vê nossa aflição, se ainda há esperança quando os médicos balançam a cabeça e sussurram palavras que preferíamos nunca ter escutado. Eu entendo essa angústia que aperta o peito nas horas mais quietas da noite. Quando todo mundo dorme e você fica ali no escuro com o coração disparado, pensando em exames, cirurgias, medicamentos que custam uma fortuna, prognósticos que assombram os sonhos. É uma solidão diferente, uma dor que parece não caber no corpo. Você olha para o teto e sente como se estivesse carregando o mundo nas costas, como se fosse só você contra uma montanha impossível de mover. E aí vem aquele pensamento que dói mais que tudo. Será que Deus ainda faz milagres hoje? Será que Ele se importa com o que estou vivendo? Deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha falado ainda. Deus não dormiu, não cochilou, não se distraiu nem por um segundo desde que essa situação chegou na sua vida. Ele estava lá no momento do diagnóstico. Ele estava lá quando você saiu do consultório com as pernas bambas. Ele estava lá quando você teve que dar a notícia para a família. E Ele está aqui agora, nesta madrugada, ouvindo cada respiração sua, contando cada lágrima que escorreu pelo seu rosto. O salmista disse que Deus não dorme nem cochila. E isso não é só poesia bonita, é uma promessa que se cumpre especialmente quando tudo parece perdido. Quantas vezes você já se pegou pensando que talvez merecesse isso de alguma forma? Que talvez fosse um castigo, uma punição por algo que fez ou deixou de fazer? Deixa eu te contar algo que pode mudar tudo. Doença não é maldição de Deus. É consequência de vivermos num mundo quebrado, caído, onde as coisas não funcionam como deveriam. Jesus nunca olhou para um doente e disse: "Você merece isso." Pelo contrário, Ele se compadecia, estendia a mão, tocava onde ninguém ousava tocar e trazia cura não só para o corpo, mas para a alma ferida. Esse mesmo Jesus está aqui esta noite e Ele não mudou. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo é o mesmo poder que pode trazer vida onde os médicos veem morte, esperança onde a ciência vê impossibilidade. Você sabia que algumas das mais poderosas curas relatadas na Bíblia aconteceram justamente quando a situação parecia sem solução? A mulher com fluxo de sangue havia gastado tudo o que tinha com médicos e só piorava. O filho da viúva de Naim já estava sendo carregado no caixão. Lázaro já cheirava mal, como disse Marta, mas foi exatamente nessas situações impossíveis que o poder de Deus se manifestou de forma mais gloriosa. Por quê? Porque quando não há mais nada que a humanidade possa fazer, fica claro que o milagre veio do céu. E essa pode ser exatamente a sua história esta noite. Tem uma passagem na Bíblia que sempre me arrepia quando penso em milagres médicos. Está em Marcos 5, a história da mulher com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela havia padecido muito com muitos médicos. Havia gastado tudo quanto tinha e nada havia aproveitado. Antes, pelo contrário, piorava. 12 anos de sofrimento, 12 anos de esperanças frustradas, 12 anos ouvindo, não há mais nada que possamos fazer. Mas aí, ela ouviu falar de Jesus. E algo dentro dela despertou, uma fagulha de fé que nem ela mesma sabia que ainda existia. Ela pensou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa frase me emociona porque revela algo profundo sobre a natureza da fé verdadeira. Ela não disse: se Jesus me notar, se Jesus tiver tempo para mim, se Jesus achar que mereço.
Ela disse: se eu tão somente tocar. A fé verdadeira não depende de mérito, não depende de barganha, não depende de quanto você orou ou se portou bem. A fé verdadeira é um toque desesperado na barra da veste de Cristo. É um grito no meio da multidão, mesmo quando você se sente invisível. É acreditar que Ele pode quando todo mundo diz que não é possível. E o resultado? Jesus imediatamente percebeu que poder havia saído dele. A cura foi instantânea, completa, definitiva. Você percebe que Jesus não curou ela porque ela era especial, porque tinha uma fé gigante, porque rezava todo dia. Ele curou porque ela creu que ele podia. É isso, simples assim. E essa mesma fé, esse mesmo toque desesperado, essa mesma confiança na pessoa de Cristo está disponível para você esta noite. Não importa se você se sente indigno, se sua fé está pequenina, se você às vezes duvida. Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda, podemos mover montanhas. E um diagnóstico ruim, por mais assustador que seja, é só mais uma montanha que pode ser removida com uma palavra do Senhor. Isaías 53:5 nos lembra que, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isso não é futuro. É presente, fomos sarados. No momento em que Jesus foi ferido na cruz, sua cura já estava garantida. Quando ele disse, está consumado, não estava se referindo apenas ao perdão dos pecados, mas à obra completa da redenção, que inclui a restauração do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida inteira. A cura não é um extra, não é um bônus para alguns sortudos. A cura é parte do pacote da salvação que Jesus conquistou para você na cruz. Mas eu entendo que às vezes é difícil crer nisso quando você está sentindo dor, quando os exames mostram números assustadores, quando os médicos sussurram entre si usando palavras que você não entende, mas que soam como sentença de morte. É aí que precisamos lembrar que Deus não está limitado pelas leis da medicina, pelos prognósticos humanos, pelas estatísticas que tentam definir seu futuro. O mesmo Deus que falou e o universo inteiro passou a existir é o mesmo Deus que pode falar uma palavra sobre sua situação e mudar completamente o quadro. Ele criou cada célula do seu corpo. Ele conhece cada órgão, cada sistema, cada processo biológico melhor do que qualquer médico, por mais competente que seja. Sabe o que mais me impressiona na história da mulher com fluxo de sangue? É que Jesus, no meio de uma multidão que o apertava de todos os lados, percebeu exatamente quando ela o tocou. Não foi um toque qualquer, foi o toque da fé. E ele parou tudo, parou toda a caminhada, toda a pressa, toda a agenda para cuidar especificamente dela. Chamou ela de filha, uma palavra carinhosa, acolhedora, que mostrou que ela não era só mais uma pessoa na multidão, mas alguém especial para ele. E é assim que Jesus te vê esta noite. Não como mais um número, mais uma estatística, mais um caso difícil. Ele te vê como filho, como filha, como alguém por quem ele deu a vida. Se isso que estou falando está tocando alguma corda no seu coração, se você sente que não é coincidência estar aqui esta noite ouvindo essas palavras, então respira fundo e deixa esse sentimento tomar conta de você. Aqui no canal Clamor da Madrugada, a gente não acredita em coincidências quando se trata de Deus falando com seus filhos. E se você quer continuar caminhando conosco nessas madrugadas de oração, se inscreve no canal, porque a gente está aqui toda noite para lembrar você de que não existe situação impossível para Deus. Escreve aqui nos comentários o que você está sentindo. Qual é o seu clamor esta noite? A gente lê cada palavra com carinho e pode ter certeza de que sua história vai ser lembrada em nossas orações. Pai querido, Deus da nossa vida, Senhor de todo milagre, eu venho até o Senhor nesta madrugada, trazendo um coração que clama, uma alma que suplica, uma fé que se agarra na sua promessa de cura.
O Senhor disse em sua palavra que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou. E é nessa verdade que eu me apoio neste momento. Senhor, o Senhor vê esta pessoa que está aqui comigo, vê a dor que ela carrega, vê o medo que aperta o peito dela, vê as lágrimas que ela derrama na solidão da madrugada. E eu sei, Pai, eu tenho certeza absoluta de que o Senhor não é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Deus poderoso, eu declaro sobre esta vida, sobre este corpo, sobre esta situação médica que parece impossível, que o Senhor é o Deus do impossível. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós, através do Espírito Santo. E eu invoco esse poder agora, sobre cada célula, sobre cada órgão, sobre cada sistema que precisa ser restaurado. Senhor, o Senhor conhece cada detalhe do que está acontecendo no corpo desta pessoa. O Senhor vê o que nenhum exame consegue detectar. O Senhor sabe o que nenhum médico consegue explicar. E o Senhor tem o poder de fazer o que nenhum tratamento consegue alcançar. Pai Celestial, eu peço ao Senhor que toque agora mesmo, neste instante, com suas mãos de cura. Que o poder do Senhor flua como um rio de vida, através de cada vaso sanguíneo, através de cada nervo, através de cada fibra deste corpo que o Senhor formou no ventre da mãe. Senhor, o Senhor disse que somos fearfully and wonderfully made, formados de maneira admirável e maravilhosa. E eu declaro que este corpo não foi feito para a doença, não foi criado para o sofrimento, mas foi projetado pelo Senhor para viver, para prosperar, para glorificar o seu nome através de uma vida plena e saudável. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que nunca muda, eu clamo ao Senhor pelos méritos do sangue de Jesus Cristo. Senhor, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E eu reivindico essa cura agora, neste momento, sobre esta vida preciosa que está diante do Senhor. Que cada palavra médica negativa seja cancelada pelo poder da sua palavra. Que cada prognóstico sombrio seja substituído pela esperança que vem do céu. Que cada exame alterado seja normalizado pelo toque sobrenatural do Senhor. Pai querido, enquanto o mundo dorme, enquanto os hospitais ficam mais silenciosos, enquanto a natureza descansa, eu sei que o Senhor não cochila nem dorme. O Senhor está trabalhando agora mesmo, movendo os céus e a terra em favor desta pessoa que clama ao Senhor. Senhor, que os anjos do Senhor sejam liberados agora mesmo para ministrar cura, para trazer paz, para remover toda a ansiedade e todo o medo. Que a presença do Senhor encha este ambiente, que o poder do Senhor se manifeste de forma tangível, que a glória do Senhor seja revelada através de um milagre médico que confunda a sabedoria humana. Senhor Jesus, o Senhor disse que tudo é possível ao que crê. E eu creio, Senhor, eu creio com toda a força da minha alma que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio que não há doença incurável para o Senhor. Não há caso perdido para o Senhor, não há situação impossível para o Senhor. O Senhor é especialista em casos impossíveis. O Senhor se alegra em mostrar seu poder justamente quando os homens dizem que não há mais esperança. Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que derrame sabedoria sobrenatural sobre os médicos que estão cuidando desta situação. Que o Senhor guie as mãos deles, que o Senhor ilumine a mente deles, que o Senhor os use como instrumentos do seu poder curador. Mas acima de tudo, Senhor, eu peço que o Senhor mesmo seja o médico dos médicos, que o Senhor mesmo toque onde nenhuma medicina consegue alcançar, que o Senhor faça o que nenhuma cirurgia consegue fazer. Pai misericordioso, eu declaro paz sobre esta mente que tem sido atormentada pela preocupação. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente desta pessoa em Cristo Jesus. Que o medo seja substituído pela fé, que a angústia seja substituída pela confiança, que o desespero seja substituído pela esperança que não decepciona.
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Senhor, eu oro por um milagre que seja tão evidente, tão poderoso, tão inegável, que todos ao redor reconheçam que foi a mão do Senhor que agiu. Que os médicos fiquem perplexos, que os exames mostrem uma reversão que desafie toda a lógica médica, que esta situação se torne um testemunho vivo do poder do Deus que ainda faz milagres hoje. Em nome de Jesus Cristo, o médico dos médicos, o curador dos curadores, o Senhor da vida e da morte, eu declaro cura, eu decreto restauração, eu proclamo vitória. Amém e amém. Respira fundo. Sente essa paz que está descendo agora sobre o seu coração. É a paz de saber que você não está sozinho nesta luta, que Deus ouviu cada palavra que acabamos de falar juntos, que o poder do céu foi liberado sobre a sua situação neste momento. Não importa o que os exames dizem agora, não importa o que os médicos falaram ontem, não importa como você se sente fisicamente hoje. O que importa é que você acabou de tocar na barra da veste de Jesus através da oração. E ele percebeu. Ele parou tudo para cuidar especificamente de você. Às vezes, o milagre vem como um raio, instantâneo, inegável. Outras vezes, ele vem como um amanhecer, devagar, mas constante, até que a luz completa se manifeste. Não importa como Deus escolheu trabalhar na sua situação. O importante é que Ele está trabalhando. Cada dia que passa, a partir de agora, observe os pequenos sinais, as pequenas melhoras, os momentos de paz que você não consegue explicar. Deus está se movendo na sua vida, mesmo quando você não consegue ver completamente ainda. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Jesus não apenas a curou, ele disse: vai em paz e fica livre do teu mal. Paz não é apenas ausência de conflito. Paz é a certeza de que você está nas mãos certas, de que o futuro está seguro com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Essa paz eu declaro sobre você agora. Vai em paz, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Fica livre não apenas da doença, mas de toda a ansiedade, de todo medo, de toda preocupação que tem roubado o seu sono e a sua alegria. Se esta oração tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu a presença de Deus de uma maneira especial enquanto orávamos juntos, eu quero te convidar a fazer parte desta família que se reúne nas madrugadas para clamar a Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda noite estamos aqui lembrando uns aos outros de que servimos a um Deus de milagres. E conta pra gente nos comentários, como você está se sentindo agora? Qual é o milagre que você está esperando? Sua história importa pra gente. E muitas vezes, um testemunho seu pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para acreditar que Deus ainda age hoje. Se você tem algum pedido específico de oração, alguma situação médica pela qual você gostaria que orássemos em vídeos futuros, deixa aqui nos comentários. Às vezes Deus usa as sugestões de vocês para nos guiar sobre qual tema abordar na próxima madrugada. Lembra que aqui no Clamor da Madrugada, nenhuma situação é pequena demais, nenhum problema é grande demais para o Deus que nós servimos. Antes de você ir descansar, tem mais 2 vídeos aqui na tela que podem falar ainda mais ao seu coração neste momento. Assiste com calma, deixa Deus continuar ministrando na sua vida através da sua palavra. E quando você deitar hoje, em vez de ficar pensando nos problemas, nas dificuldades, nos medos, lembra desta oração. Lembra que você tocou em Jesus esta noite e Ele tocou de volta em você. Dorme em paz, filho querido, filha amada. Deus está cuidando de tudo.